Bem-vindo ao canal História Atuante. Vamos falar hoje sobre a escravização aqui no Brasil. Este é o episódio número 1. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no novo canal da Professora Flor. A escravidão no Brasil, ela se inicia por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, mais especificamente pela demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. O Brasil plantava cana-de-açúcar, café, majoritariamente. Tal processo deu-se primeiramente com a escravização dos indígenas e, ao longo do século XV e XVI, essa foi sendo substituída pela escravização dos africanos, trazidos por meio do tráfico negreiro. A escravização no Brasil não foi só aqui, ela mostrou-se como uma instituição perversa e cruel, e as suas consequências ainda são sentidas por todos nós atualmente. Ela permaneceu por 350 anos e traz aqui para o nosso povo, como eu falei, consequências ainda hoje terríveis. Os castigos usados para com os escravizados era algo surreal. Mordaças, algemas, tudo o que se podia imaginar de artifício de torturas foram usados para obrigar essas pessoas a servirem o regime de escravidão. Os primeiros africanos começam a chegar ao Brasil por volta do ano de 1550, por meio do tráfico ultramarino nos navios negreiros. Os portugueses, desde o século XV, possuíam feitorias na costa da África e mantinham relações com povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para escravizá-los, por exemplo, na Ilha da Madeira. Com o desenvolvimento da colonização aqui no país, a necessidade por mão de obra fez com que acontecesse a escravização. Cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. O trabalho deles se concentrava na economia açucareira, era duríssimo e pautado em cima de muita violência. Em moendas, era comum que os escravizados perdessem suas mãos, seus braços, e nas fornalhas e caldeiras eram comuns as queimaduras. Ao final do dia, eles eram reunidos nas senzalas e lá eram monitorados para que não fugissem. Eles tinham uma alimentação muito precária, insuficiente para a própria sobrevivência. Dependiam das pequenas plantações de subsistências que possuíam, mas só tinham o domingo para poderem cuidar desta plantação. Existiam escravos que trabalhavam no campo, outros na residência, outros nas cidades, como chamados escravos de ganho. Os escravos urbanos trabalhavam em diferentes ofícios. A violência era algo rotineiro na vida deles, e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-lhes temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados para que o regime de escravização pudesse permanecer por muitos anos.
A tortura física, bem como a psicológica, era algo extraordinariamente cruel. Muitos escravizados eram acorrentados para evitar a fuga. Usavam máscara de ferro, conhecida como máscara de Flandres, colocada neles para impedir que engolissem diamantes, por exemplo, aqueles que trabalhavam nas mineradoras, se abrigassem, se embriagassem ou até mesmo cometerem suicídio por meio de ingestão de terra ou outro tipo de artigo venenoso. As máscaras de Flandres evitavam esse tipo de situação. Já os escravos rebeldes que fugissem também poderiam ser acorrentados no tronco e dado a eles chicotadas, muitos até a morte. A violência que eles sofriam eram inúmeras. Historiadores como Keila Kinberg enumera as diferentes formas de execução das quais um escravo poderia ser condenado: por envenenamento, por uso de instrumentos de ferro, queimado, forca, pelourinho e tantas outras. As plantações eram palmo a palmo, trabalhada com mãos escravizadas. Os luxos das elites aristocráticas eram sustentados pela sua mão de obra. Não tinham o direito sequer de cultuar suas próprias religião, já que o catolicismo proibia, sob pena de expulsão, de excomunhão e até mesmo de ir para o inferno, todo e qualquer que se contrapusesse à fé cristã. Desta forma, se olharmos nos olhos de cada imagem de pessoa escravizada, veríamos sempre a tristeza, sempre o choque, o aniquilamento e a humilhação. Eram raros os momentos de lazer, que apenas trazia segundos de paz nos corações daquelas pessoas. Tudo isso acontecendo sob o apoio dos escravocratas. O Brasil acabou sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso aconteceu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela regente do Brasil, à época, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Mas é importante relatar que a escravização pode ter acabado no papel, mas permanece até os dias atuais. Permanece na luta de todos para o término do racismo estrutural. Aguarde a parte 2, curta, compartilha e se inscreva no canal.